Quando você assiste Simpsons e se depara com essa cena... Essa coisinha tá te machucando? Tudo bem? Deve ser essa presilha aqui, mas só pra ter certeza... É impossível não pensar como o Homer pode ser tão burro. E não só burro, como um péssimo pai em vários momentos. Eu te mato 2 vezes, depois te enterro numa cova rasa, depois te desenterro e mato você de novo. Essa que é a vantagem da cova rasa. Mas e se eu te dissesse que ele nem sempre foi assim? Que ele já foi inteligente, um bom pai e um cara que se importava até com o seu vizinho Flanders. Pode parecer loucura, mas era assim que o Homer era nas primeiras temporadas de Simpsons. Mas por que ele mudou tanto? Porque ele foi de um cara com um baita coração para um completo babaca. Nesse vídeo, eu te mostro como os Simpsons mataram o verdadeiro Homer Simpson. Primeiro, precisamos entender quem é o verdadeiro Homer Simpson. Um pai ausente, agressivo, bêbado, que faz de tudo para não ir na igreja, que ama irritar seu vizinho? Olha, na verdade, não é bem por aí. Quando os Simpsons foi criado em 1989 por Matt Groening, o objetivo da série era claro: ironizar o estilo de vida americano, seja através de uma família problemática, com um pai sem praticamente nenhum dinheiro, tendo que sustentar 3 crianças, um vizinho com uma vida que parecia muito mais feliz que a dele, ou até um chefe cruel, pão duro, e ancião do INSS. Esse estilo de sitcom, além de nos gerar uma baita identificação, era algo que vinha muito em alta no fim dos anos 80, com várias séries fazendo um grande sucesso, como 3 é Demais e Seinfeld. Só que a diferença de Simpsons é que, em primeiro lugar, era uma animação, o que quebrou completamente o padrão da TV até aquele momento, já que os desenhos eram voltados só para o público infantil. Segundo, é o carisma e o peso de seus personagens. Bart, um garoto atentado, que faz de tudo para chamar a atenção. Lisa, uma garota inteligente que ama jazz e tem dificuldades de fazer amigos. Marge, uma esposa e mãe dedicada, que tem diversas frustrações por não ter conseguido realizar seus sonhos quando jovem. Meg, uma grande poeta que sempre diz coisas incríveis como... E claro, o Homer, o grande showman da série. Quando as primeiras temporadas iniciam, dá pra ver porque o Homer é um personagem tão marcante. Desde enfrentar diversos dilemas, como trabalhar em um emprego que detesta, tentar cuidar de 3 filhos que ele mal consegue entender ou ajudar, dar atenção à esposa, tudo isso sendo um cara ingênuo, atrapalhado, que fala a maior atrocidade sem nem perceber, até matando sua família de susto. Mas eu sonhei que o bicho-papão me perseguia e se escondeu. Bart, eu não quero que você se assuste, mas pode haver um bicho-papão ou mais de um nessa casa. Mas tem algo ainda mais importante e que era o principal foco do personagem no início da série: seu lado humano. Já que, diferente das temporadas atuais, no começo todas as confusões, besteiras ou problemas que o Homer causava não era porque ele só gostava de ver os outros sofrer e não ligava para as consequências. Na verdade, várias de suas atitudes se voltam contra ele, em consequências que faziam ele mesmo se sentir péssimo. Por exemplo, o Flanders. Atualmente, se você assistir os episódios, só vai ver o Homer infernizando a vida do vizinho, sem nenhum motivo. Mesmo não fazendo nada, ele faz da vida dele um inferno. Orgulhoso. Valeu por pintar minha cerca, Flanders bobão. Robert, estamos pintando desde o amanhecer. Metade da cerca é minha. Certo, deixe que o bom Jesus decida. Agora tem um bom dia. Já em um episódio da 3ª temporada de Simpsons, isso foi bem diferente. No episódio, quando Flanders falhou, Homer e o vizinho estão com suas famílias comendo churrasco e, durante o almoço, Ned conta ao Homer que saiu de seu trabalho para abrir uma loja que só atenda canhotos. Mas o que o Flanders não sabia é que assim que convida o Homer para puxar o osso da sorte com ele, no momento que o Homer ganha, sentindo inveja pela coragem e felicidade do Ned, ele deseja que o negócio fracasse. E após alguns dias de sua empresa aberta, Homer passa a ir sempre na loja para ver como estão os negócios. E a cada vez que volta, ele vê o negócio piorar cada vez mais, o que o deixa ainda mais feliz. Tanto que, mesmo tendo a oportunidade de convidar pessoas canhotas que ele conhece, que poderiam se dar bem na loja, como Moe e o Sr. Burns,
ele não fala nada. E sim, você pode pensar, pô, mas como isso é humano? Como isso é diferente das crueldades que ele faz hoje com o Flanders? Bom, é aí que tá. Seres humanos falham, e quando se é humano de verdade, alguma hora vai bater a culpa. Ainda mais quando Homer vê Flanders não só fechando a loja, mas indo dormir com sua família no carro, porque o banco havia tomado sua casa. A parada ficou tão feia que ele ia sair da cidade para morar de favor com sua irmã. Quando percebe que seu pedido foi longe demais, ele se sente péssimo e faz de tudo para ajudar o Flanders a recuperar sua vida, convidando todos os canhotos de Springfield para sua loja. O que deu tão certo que ele conseguiu recuperar sua casa e fazer a loja ser um sucesso. Suas ações podem ser, sim, egoístas e cruéis, mas são movidas por sentimentos humanos, como a inveja da felicidade alheia, da grama mais verde de seu vizinho e da frustração de não se sentir bem consigo mesmo. Além disso, Homer tinha consciência de quando passava do limite e se sentia mal quando via outras pessoas sofrendo de verdade, porque até aquele ponto a série não deixava suas maldades passarem impune. E não só suas maldades, mas até problemas que aconteciam em sua vida, como em um episódio da primeira temporada, onde Homer é demitido da usina e fica deprimido em um nível que ele amarra uma pedra no corpo e pretendia se jogar da ponte. E só não fez porque a Marge e os filhos impediram. Tudo porque não se sentia útil e importante para a família. Se fosse uma temporada recente, ele ia fazer um churrasco em comemoração por ser demitido, ou arranjaria qualquer outro emprego aleatório. Nem que o serviço fosse para pedir o like no vídeo, se inscrever no canal, hypar esse vídeo aqui, ou até assinar o clube de membros para ter vários benefícios, como ter indicação de filmes toda semana. Algo nesse nível, sabe? Que o Homer ia amar mais que rosquinha. Mas voltando. Claro que tu pode me falar, mas esse episódio é muito sombrio. Não precisava chegar a esse ponto. Só que é essa a questão. Esses primeiros episódios foram feitos para mostrar que Homer se importava ao máximo com as pessoas que ele amava. Ele fazia de tudo para deixar sua família feliz e quando não conseguia, era o pior sentimento do mundo. Por exemplo, como a Lisa. Quando Homer entra com ela em uma loja de instrumentos, porque viu na placa que isso poderia estimular o talento dela. Ele fica assustado quando ela escolhe o saxofone, porque o valor dele era o preço que ele tinha juntado para comprar o ar-condicionado para casa. Mas quando vê o sorriso no rosto da filha, ele não pensa duas vezes em comprar o sax para ela. Ele estimulava o dom e as paixões da Lisa, se empolgando com ela tocando, mesmo que ele nem gostasse de jazz. O que nem preciso dizer que mudou, né? Já que agora, até contra a própria filha, o Homer torce. Se for para favorecer seus próprios interesses. Como quando ele aposta na derrota da filha que disputava o prêmio no campeonato de palavra cruzada. Quero mudar minha aposta, vou apostar tudo contra minha filha. E a Lisa não é a única, porque tem uma série de episódios recentes que virou até piada recorrente, que o Homer esquece que tem uma terceira filha, no caso a Meg. O que não faz nenhum sentido, já que ele amava tanto ela, que uma vez quando foi perguntado pelo Bart o porquê de não ter foto dela na casa, ele apenas responde: mas eu tenho fotos sim, mas elas estão onde eu mais preciso delas para me animar. Seu amor por ela era tão grande que virou sua motivação para aguentar uma vida trabalhando na usina e ganhando o suficiente apenas para sustentar sua família. E beleza, o amor do Homer pelas filhas mudou, mas e quanto ao Bart? Ele já estrangulava o garoto no começo. Sim, isso é verdade. Mas existiam momentos de afeto e amor dos dois como esses. Estamos orgulhosos de você, garoto. I just want to say that the past few weeks have been great. Me and you have done stuff together. You've helped me out with things and we're closer than we've ever been. I love you, Dad. Não preciso nem dizer que isso mudou, né? Você acabou de comprar mais uma leva de titica do vendedor de adubo mais gordo do mundo! E o pior de tudo, até com a Marge, sua esposa, que ele sempre fez de tudo por ela, mesmo quando pisava na bola, como nesse episódio. Se não falar comigo, eu vou te mandar fotos Polaroid para te mostrar como estou triste por ter te decepcionado. Nessa última eu estou rindo só porque o gato caiu da escada. Isso mudou tanto que tem episódios atuais que o Homer até se envolve com outras mulheres.
O cara que quase acabou com sua vida por não aguentar não ajudar sua família já não se importa com mais nada além dele mesmo. E não só não se importa, como parece que não tenta usar qualquer parte do cérebro, seja para ajudar alguém ou para fazer qualquer coisa. A única coisa que ele entende e escuta é o macaquinho batendo na sua cabeça. E consegue ter uma atitude mais estúpida que a outra, sem nem perceber o que fez. O que, apesar de ser o intuito dos criadores, de fazer o Homer ser alguém mais engraçado, que fala coisas sem pensar, nunca foi o intuito deixar ele sem praticamente nenhum neurônio. Homer era lento, preguiçoso e cometia uma série de erros, mas tinha noção de quando ia além do normal e sabia muito diferenciar o certo do errado. E principalmente, o cara sabia ler, né, pô? Quer dizer, até a 9ª temporada. Isso mostra que a série parou de se importar e se manter fiel à realidade e os problemas dela. Simpsons virou apenas mais um desenho como qualquer outro, com o foco, é claro, em fazer os personagens terem as atitudes mais malucas e questionáveis possíveis, já que o único objetivo agora é entreter. E não só o Homer, já que o Flanders passou de alguém inteligente, que dava bons conselhos, era um bom amigo, para um cara que a única coisa que faz é pregar. Lisa, que era tão próxima do pai, passou até ter raiva dele. E Bart, que se hoje só apronta, no começo até podia ser assim, mas ele demonstrava amor pela família, fazendo até um cara que se achava o Michael Jackson cantar no aniversário da Lisa. O que é uma pena, porque apesar de ainda terem ótimos episódios, pelo menos na parte da comédia, Simpsons perdeu a chance de desenvolver mais a profundidade, histórias, ou pelo menos manter a fidelidade daquilo que tanto consagrou uma das séries mais importantes da história da TV. Com um personagem que talvez seja o maior símbolo dessa indústria que vai dar um jeito de meter mais 50 temporadas só pra farmar grana. Mesmo que, na verdade, quem pague o preço seja o próprio Homer Simpson. E não só ele, como o Homem-Aranha do Andrew Garfield, com a Sony, que foi muito criticada, mesmo sendo uma das maiores injustiças da história. Isso eu explico melhor nesse vídeo aí na tela.